Uma boa tarde. Hoje é dia 17 de agosto de 2017 e hoje nós vamos gravar aí a aula de número 18, com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. E nós já estamos aí há um tempo já no primeiro capítulo. Hoje nós vamos trabalhar uma frase aqui da página 33. Vamos à frase que diz lá: graças aos progressos da ciência e da técnica, construímos cada vez mais objetos com possibilidades funcionais sobredeterminadas. Esses objetos concretos tendem a alcançar uma especialização máxima e a obter intencionalidade extrema. Então vamos lá por partes. A parte da ciência e da técnica nós já entendemos. As duas se aliam. Uma pesquisa em termos de tendência, apura a viabilidade delas, a técnica dá concretude a essas ideias e as possibilidades funcionais entram. Nem todo objeto técnico vira um objeto tecnológico, porque nós já entendemos que um objeto técnico pode ser eficiente, mas ele não está incluído no conjunto de uma rede que forme um sistema e, consequentemente, tem a sua expansão concretizada. Então, se esse objeto técnico continua isolado, ele não vira tecnologia. Tecnologia é quando o objeto técnico ganha um alcance considerável de utilização e ele vem a ser parte do sistema, certo? Então lá, esses objetos concretos tendem a alcançar uma especialização máxima e a obter intencionalidade extrema. Então os sistemas, que é um conjunto de partes que funciona numa única função, cada objeto tem sua função. E eles acabam tendo intencionalidade cada vez maior. Então nós estamos falando de objetos concretos, isso não é conceito. Puxa, eu não estou entendendo essa questão da intencionalidade extrema. Então vamos lá. Cada vez que o objeto está inserido num conjunto de objetos e que a operação se inclui num conjunto de operações, tudo isso formando um sistema. Então vamos lá. Objeto se insere em outro ou se acopla a outro objeto e ele efetiva uma operação maior. Então, para entender, é bem simples. É só você entender o funcionamento do motor. Então tem lá o pistão e a biela. São dois objetos diferentes. 4 pistões, sobem e descem, faz aquele movimento. Mas sem a biela, eles não têm como funcionar. Eles são criados individualmente. Tanto que tem pistões de tamanho diferente lá. Mas eles só funcionam em conjunto. Isso vale para o carburador, isso vale para o coletor de admissão, vale para correia, vale para uma série de objetos que só tem significado se funcionam em conjunto, ao que se dá o nome de motor, certo? Então vamos ver alguns desses sistemas concretos que funcionam. Então estamos aqui vendo a expansão da energia elétrica em Londres, no século XVIII, século XIX. Então era assim que o sistema funcionava. Puxa, mas que bagunça, pior do que o sistema elétrico lá na comunidade do Heliópolis. Sim, um fio sobre outro fio, e tudo isso foi sendo funcional. Claro que hoje, se você olhar para Londres hoje, é uma coisa linda de se ver, mas nem sempre foi assim. À medida que a energia elétrica foi ganhando monta, entrando dentro de um sistema, qual que era o sistema que a energia elétrica entrou? Aqui outra foto, Aqui um emaranhado de fios aqui. O sistema que a energia elétrica entrou foi esse aqui, a urbanização. Então, à medida que foi se urbanizando, se criando bairros, se aumentando o comércio, a energia elétrica, que era um objeto técnico isolado, passou a ser uma tecnologia. Por que uma tecnologia? Porque ela entrou dentro do contexto da urbanização. Sem energia elétrica, seria muito difícil ter um ritmo de urbanização que Londres, por exemplo, teve. Mas a energia elétrica não veio de uma maneira redondinha,
tudo no seu lugar, ela foi se adequando às demandas. Quanto mais ela foi se expandindo, mais o objeto técnico pôde se adequar às demandas. Isso é questão de evolução técnica, certo? Mas se enquadrou dentro da urbanização. Aí temos outro aqui, ó, a conexão no século XIX, né? O telégrafo e a globalização. Então, outro sistema objeto técnico que foi sendo inserido dentro da urbanização e, consequentemente, dentro do contexto da energia elétrica foi o telégrafo. Então, telégrafo foi isso. Telégrafo, para quem não sabe, não é exatamente movido a energia elétrica, mas utilizou muito o sistema elétrico. Entendeu? Como se fosse o telefone. Às vezes acaba a energia e o telefone continua funcionando. Telefone que não seja esses digitais, é claro. Mas ele se utilizou muito da infraestrutura. Tá aqui, ó. Postes de energia elétrica, o transporte da época, né? Os vários tipos de transporte da época. E ela entrou nesse grande sistema chamado urbanização. Então, a urbanização é importante para conhecer as técnicas. Não por isso que muitas obras do Milton Santos tratam de urbanização. Sem conhecer a urbanização, você não entende por que alguns objetos técnicos se tornaram tecnologia e outros objetos técnicos não se tornaram tecnologia. Aí nós temos outro aqui. Então aqui já é um segundo momento do telégrafo, muito parecido com o telemarketing de hoje, né? Então você tem uma série de pessoas dispostas, enfileiradas, com uma série de cabines, mandando recados para todo tipo de lugar. Então isso começa a ter uma monta, começa a ter uma organização, começa a ficar especializado. Então vimos lá, energia elétrica, que era caótica, depois vai para o telégrafo, que começou muito pequeno, mas depois esse sistema vai se expandindo. Aí para outros aqui já em 1930, né? E aqui nós vamos para a frase aí do Milton Santos aqui, para ver de novo. Vamos ver quanto tempo está aqui, 7 minutos. Então cada vez que o objeto está inserido num conjunto de objetos, então vimos lá, energia elétrica se inseriu aonde? Num objeto gigante chamado cidades, urbanização. A urbanização é um objeto, ela esposa o espaço, como diz o Milton Santos. Ela toma meio do espaço por meio das técnicas, incluindo o conjunto de operações. Então, urbanização, energia elétrica. A urbanização deu condições para a energia elétrica virar uma tecnologia. Era uma técnica, virou uma tecnologia. A energia elétrica deu condições para o telégrafo, que era um objeto isolado de longa distância, se tornar uma tecnologia. Ela virou uma tecnologia urbana que comunicava cidades e depois comunicou empresas e depois pessoas mandavam telégrafo também. E aí depois tem outras inserções. Por exemplo, aqui o rádio. Temos aqui Eisenhower, né, em 1930, comunicando lá o ataque de Pearl Harbor. Não, agora eu errei a data aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Desculpa, é Franklin Delano Roosevelt. Esse foi o presidente que acabou anunciando aí o ataque de Pearl Harbor, a base americana lá. O ataque à base americana, e foi em 1941, né, que deu início à entrada aí dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas ele faz esse anúncio, como ele costumava fazer, muito comum para a época, para a tecnologia mais sofisticada que existia no período, que era o rádio. Então, nesse período, os americanos escutavam as notícias pelo rádio. Já não era mais telégrafo, já tinha outra tecnologia que já tinha entrado e tinha tomado conta aí da boa parte da estrutura que já havia sido criada por outras tecnologias. Então temos aí o presidente Delano Roosevelt, né, anunciando aí a entrada dos Estados Unidos na guerra via rádio, porque era a tecnologia predominante na época. Já existia o objeto técnico, mas não havia infraestrutura necessária para que esse objeto técnico virasse tecnologia. E aí sim, né, nós temos a típica família americana ouvindo o que na sala? O rádio, que era essa caixa enorme aí, que é gigantesca hoje em termos do que é um rádio nos dias atuais.
Mas lembrando sempre, teve que mudar toda essa infraestrutura aqui. Isso aqui vai sendo gradativamente transformado em uma coisa mais refinada, que é o avanço tecnológico. Aí se avança, né? A urbanização cresce, os sistemas de comunicação melhoram, né? O telégrafo perde espaço, mas ele não é eliminado de cara, ele perde espaço, né? Essas salas já deixam de ser atividade cultural, passa também para o rádio, certo? Os programas de rádio ganham notoriedade gradativamente, né? Vão substituindo, aparecem os apresentadores e tudo, mas também o sistema evolui. Evolui para que tipo de sistema? Televisão, exatamente. Aí já outro presidente, o Kennedy, né, já na década de 70, já faz sua campanha já por televisão, que é outro objeto técnico, que também entra onde? No sistema que já fora criado pelo telégrafo, depois foi criado pelo rádio e agora TV. Então é bem simples de entender. Agora a parte aí que é um pouquinho mais complicada está aqui. Então vamos lá. Cada vez que o objeto está inserido num conjunto de objetos e que a operação se inclui num conjunto de operações, então deu para entender. Energia elétrica entra na urbanização, né? Rádio, telégrafo entra na energia elétrica, o rádio entra no telégrafo, televisão entra no rádio. Todos eles operam em conjunto, mas tudo lá, tudo isso formando um sistema, né? Formando um sistema. Tudo isso é um sistema, faz parte da evolução do capitalismo, todos esses objetos que nós acabamos de narrar. Mas aí vem a palavra hipertelia. O objeto concreto se torna condicionada. Hipertelia. Vamos ver o que significa hipertelia. Tá aqui, ó. Engraçado que a primeira tradução tá falando presença de mamilos em número acima do normal. Não, mas não é isso não. É o segundo significado. Situação e sua lógica intrínseca que determina o movimento de um sistema para além da sua finalidade racional. Excesso de especialização ou de especificações técnicas de um sistema, organização, equipamento, em função dos seus objetivos, o que torna pesado e de difícil adaptação a mudanças, ainda que ligeiras, nas condições de uso ou de fabricação. Então, está bem claro, é uma inadequação daquele objeto em relação ao conjunto que se apresenta no período. Então, traduzindo, quando o rádio foi criado era um objeto técnico ideal. Ele atendia todas as expectativas. Mas à medida em que a estrutura técnica vai evoluindo e ganha mais fluidez e agiliza, ela abre espaço para outros objetos técnicos que são mais eficientes do que aquele objeto que era eficiente na época daquele contexto. Então, num contexto, o rádio era o sistema mais eficiente que tinha. Então ele acabou gerando uma evolução, uma melhora no sistema elétrico, e essa melhora no sistema elétrico criou espaço para a televisão. Então, de repente, agora a televisão é o objeto técnico da vez, e ela cria um efeito cascata que vai tornando os outros objetos ineficazes. Certo? Eles não deixam de existir, mas eles vão perdendo eficácia até o ponto de pararem de existir, obviamente. Que nem nesse período aqui o telégrafo já perdeu totalmente a importância. Certo? O outro objeto que vai perder importância é isso aqui, ó, telefone fixo. Mas vamos lá. Aí ótimo. A televisão ganhou importância, ganhou monta, né? Ganhou importância e você tem cada vez mais programas voltados para a TV. Então tá aqui, né? Família americana típica, que antes estava inserida nesse objeto, agora está nesse aqui, nesse objeto. Então, bem simples de entender. A história acompanha a evolução desses objetos técnicos e da evolução do sistema como um todo. Então, esse cenário aqui já não existe mais. O cenário foi melhorado, energia elétrica ganhou estabilidade, ganha mais desenvoltura, ganha expansão agora não só nacional, mas global. E isso cria o espaço para um outro objeto técnico que vai atrofiando os demais.
Então a primeira atrofia já foi o do telégrafo. E agora o último objeto técnico que nós estamos vivendo aí vai atrofiar a própria TV, que nada mais é do que a internet. Então, se Delano Roosevelt usou o rádio, Kennedy usou a TV, Trump hoje usa a internet. Então todo mundo sabe que ele governa via Twitter. Não usa mais a porta-voz da Casa Branca. Tudo para ele é via internet, via Twitter. Né? O presidente do Twitter. Ele é o presidente do Twitter. Então nós já sabemos aí o quanto que ele governa e ele não se submete às chamadas mídias tradicionais, que seria a TV. Então o embate é essa substituição de uma tecnologia por outra. É claro que na época também o rádio e a TV se engalfinharam e agora é a internet e a TV. Né? E o Trump é adepto, não sem sentido, de governar via Twitter. Nada de passar por CNN ou por outro tipo de sistema que ele considera anacrônico. De que ele teria que fazer concessões e uma série de coisas. Hoje não, ele pode fazer isso pelo Twitter de maneira bem mais direta com o seu público, certo? Então a hipertelia é isso, é quando um objeto ganha especialidade, ele vira um objeto dominante, mas essa própria especialidade, quando surge um contexto mais amplo, que abre lugar para uma outra tecnologia, ele passa a operar contra. Então ele se torna condicionado. Então hoje a TV está condicionada à internet. Não tem como. Ela é um sistema de comunicação de segundo escalão. Queira a Rede Globo, a CNN admitir ou não. O primeiro escalão hoje é a internet. Todo mundo sabe que a audiência da TV continua caindo, como a do rádio caiu quando a TV se tornou objeto principal de transmissões, e ela vai continuar caindo até virar um inexpressivo como o rádio hoje. Você perguntar para as pessoas hoje, quantas pessoas escutam rádio hoje? Muito poucas pessoas. E quando essa questão da mobilidade chegou ainda, o YouTube foi para dentro dos carros, o WhatsApp para dentro dos carros. A mobilidade vai enterrar de vez o rádio como objeto aí de uso tecnológico, certo? Então, ficamos por aqui. Aí é da página 33, aula 18. Não esqueçam, pessoal, por favor, de colocar aí a questão dos likes. Isso é importante para nós sabermos aí o alcance da aula, certo? Se gostou, clica lá no joinha. Todo mundo sabe onde fica o joinha, né? Tá aqui. Se gostou, clica no joinha. Não gostou, clica no dislike, né? Um é like, outro é dislike. Tá aqui, ó. Gostou, coloca o like. Não gostou, marca como não gosta. Tranquilo. O importante é você dar a sua opinião para que eu saiba como estão indo as aulas aí. Ok? Ficamos por aí. Até a próxima.